Ô, Daisy, com a questão aí da pandemia, muita gente em casa e a gente tem visto aí notícias que aumentaram os conflitos dentro de família, até na China. Algo muito curioso, as cidades que saíram de quarentena tiveram um número maior de pedidos de divórcio. Como tentar eliminar ou diminuir esses conflitos dentro de casa nessa época de isolamento? Então, Cláudio, na China, né, o hábito é outro. Eles têm aquele casamento assim, meio que arrumado, família ainda, né? Ainda? E ainda. A gente pensa que era só no tempo de Kardec, mas não, né? Então, ficar entre o casal aí, na mesma casa, com os hábitos, com hábitos diferentes, realmente deve ter havido, como vai haver, né, alguma situação referente a isso. Mas hábito é uma coisa que a gente tem que aprender a mudar. Nem todos os nossos hábitos são salutares. A gente fala de vício, né? De bebida, droga, álcool, qualquer coisa assim. Mas o vício da maledicência, ele é muito forte em nós. Então, nós conseguimos, sim, mudar alguns hábitos, né? E a gente escuta assim, nossa, mas Deus não está vendo isso? Por que Deus não para, né? Por que não modifica essa situação toda que nós estamos vivendo? Aí Deus responde assim, eu estou mandando essa situação para vocês modificarem. Então, é mais ou menos isso. Nós temos, sim, condições de vivenciar, e até no tempo de Kardec, ele comentou a respeito disso, no Céu e Inferno, Céu e Inferno, doutrina das penas eternas, né? No item 9 do capítulo 1, ele fala assim, como o homem é lento para se desfazer de seus preconceitos. Quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, lento mesmo. E ele fala assim, olha, 40 séculos, isso em 1865, 40 séculos nos separam de Moisés, e ainda a nossa geração vê traços antigos desses hábitos, né? E realmente, quando nós procuramos entender a natureza, o Edson falou muito bem, eu te chamei de Edson, tá? Não de Paulo. Obrigado, querida. Só para constar. Então, mas o Edson comentou muito bem, né? Que nós precisamos vivenciar isso para realmente ter um jeito de nós sair do lugar comum. Então, nós temos, assim, várias ideias dentro da doutrina que nós podemos, pouco a pouco, indo modificando em nossas vidas, né? E essas separações aí, realmente, tem uma parte no Evangelho que fala a respeito do divórcio, né? E o Espiritismo, ele não é contra a separação, mas, às vezes, muitas vezes, já está separado faz tempo, né? Ele só legaliza. E aí, Edson? Então, Cláudio, eu sinceramente, eu acho que eu até achei absurdo isso aí, porque se são casais, né, significa que estão vivendo juntos, e até onde a gente pode entender, né, todos nós que somos casados, houve aquele momento dos conflitos iniciais, depois houve um momento de acomodação, onde você aprendeu a respeitar o outro, os hábitos do outro, e por aí afora, sim. Então, quando você vê uma notícia dessa, de que as pessoas, pelo fato de ficarem mais tempo juntas, né, porque o que é que houve de diferente aí, né, nessa situação? O fato de ficarem mais tempo juntas, dividindo o mesmo espaço, não é isso? Sim. Gerou conflitos tais que fazem as pessoas se separarem. Quer dizer, então, o que está acontecendo com essas pessoas? Eu não vou dizer os dois em si, mas um, pelo menos, não está abrindo mão, né, das suas convicções. Um não está abrindo mão das suas ideias. Um não está considerando o outro.
as razões do outro. Então aí, nesse sentido, é melhor que haja separação mesmo, né? Porque quando você tem que viver em conjunto, você tem que aprender a ceder, né, em função do outro. Se você quer prevalecer com as suas verdades, com as suas razões, com as suas ideias sobre o outro, então você não está vivendo numa vida de sociedade. Você está impondo, né, para o outro, aquele que você considera inferior a você, ou alguém que você acha que você tem que se sobrepor, as suas ideias. Nesse aspecto aí, eu não acho ruim não que se separem, viu? Porque de repente vão ser felizes de outra maneira, entendeu? Entendi. Cristina, como é que está a real situação dos hospitais aqui em Guarulhos em relação aí à Covid-19? Nós temos casos, as pessoas estão procurando menos os hospitais, as UBSs, então os pacientes estão sendo atendidos, né, estão sendo monitorados, então por enquanto está sob controle, né? Mas as pessoas precisam entender o porquê que está pedido esse confinamento, né? É porque quando você entra em contato com essa doença e as pessoas mais susceptíveis podem ter casos mais graves, elas necessitam de UTIs e por um período prolongado. É este que é o problema da saúde. Você precisar ficar dentro de uma UTI por um tempo muito prolongado. Alguns de vocês podem lembrar de já ter tido algum parente que ficou em UTI e fica 3, 4 dias, né? A grande maioria dos casos. São raros que ficam muito tempo. E o Covid-19... as pessoas precisam ficar muito tempo dentro de uma UTI. E por isso que nós não temos leitos suficientes para muitas pessoas se infectarem ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante a gente ficar com o confinamento, cada um na sua casa, protegendo os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, para que essa propagação seja uma curva um pouco menos acentuada, num espaço de tempo maior, onde os profissionais de saúde possam atuar de maneira mais tranquila e melhor para todos nós. É o momento da gente pensar na coletividade, no todo de todos nós. Sim. O Edson, chegou uma pergunta aqui da Ângela, ela diz o seguinte: como devemos proceder com pessoas com muita falta de educação, gerador de conflitos, mesmo sendo trabalhador de uma casa espírita? Boa pergunta. É a Ângela, né? Isso. Então, Ângela, essa é uma pergunta muito interessante. É aquela coisa da pessoa achar que a razão dela deve prevalecer sobre as outras, entendeu? É comum isso acontecer quando você reúne grupos, né? Você reúne muitas pessoas dentro de um grupo. É comum acontecerem os grupos, né? Separação de grupos menores, porque as pessoas elas vão se agregando, né? Elas vão se juntando em função das suas ideias. Então é comum, eu já falei aqui no programa que eu dirijo uma casa que é muito grande, né? Tem mais de 600 voluntários. Então não é fácil você manter o equilíbrio, manter a harmonia. É preciso ter aí um pouco de paciência, um pouco de perseverança naquilo que você acredita ser o certo, mas tratar com amor, tratar com carinho, tratar com atenção. Se a pessoa que ela age de forma beligerante, ou seja, ela quer impor as suas ideias, aí não tem jeito, né? Tem que prevalecer o grupo, tá certo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é que eu não lembro agora qual é o capítulo, tá? Mas tem uma questão que o Kardec pergunta: quando é que você deve, no caso de uma pessoa, né, que ela está se destoando do grupo, quando é que você deve chamar a atenção dela e a separar do grupo? Aí, uma pessoa que está querendo defender demais as suas convicções. Então, a resposta é a seguinte: olha, se as convicções dela só estão prejudicando a ela, deixe-a. Se no momento que ela começa a prejudicar um grupo, aí é o momento da ruptura, ou seja, é o momento de você afastá-la. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa que tem que ter muito bom senso, né, para saber lidar. Tá? Você não é a primeira que enfrenta esse tipo de situação, tem muitas casas espíritas vivenciando situações assim, tá? Isso faz parte deste processo que eu falo aí de interação, né? Sim. E de você conseguir conviver com as diferenças.